Que a graça e a paz de nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqui presentes, com todos os ouvintes da Palavra de Deus, por esse final da igreja. Lembrando que a gente está vivendo em 2022, o ano da graça, com o tema A Graça é Validada para ser compartilhada. E dentro desse tema a gente já falou aqui de uma forma vigorosa em avivamento, né? E nós sentimos um avivamento extraordinário no meio da juventude. Nós temos uma juventude sensacional para a glória de nosso Deus. E esse povo de Deus tem dado resultado positivo, tem feito a diferença nessa sociedade e nesse tempo presente. Amém? Nós estamos vivendo agora, nesse mês de setembro, o tema pela abundância da graça, só Jesus Cristo salva. Com nossa divisa baseada em Atos 4, versículos 11, 12 e 33, que diz: Este Jesus se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Os apóstolos davam testemunho do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Tanto a pessoa quanto o nome de Jesus é a perfeita expressão de Deus. Como pessoa, ele incorpora a plenitude da mente divina, e o seu nome, Jesus, é a única forma de pronunciar o nome de Deus por unir o indizível nome YHWH ao verbo salvar, para a perfeita relação de salvos pela graça. Então, os salvos pela graça conseguem pronunciar o nome do Deus verdadeiro quando pronuncia a palavra Jesus. Porque a palavra Jesus é o nome de Deus mostrando o seu senhorio e ao mesmo tempo a sua salvação. Por isso que Jesus é o único Senhor, e como também é o tema de missões nacionais, só Jesus Cristo salva. Dizer só Jesus Cristo salva não se refere à mediação ao nome de Jesus, mas à graça de como Deus se mostra ser. Porque Jesus disse: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quem quiser conhecer Deus, é só olhar a natureza, o caráter e a pessoa de Jesus. Deus se revela com o nome Jesus para salvar pela graça. Deus revela-se com o nome Jesus. Ele diz: olha, meu nome é Jesus, para salvar pela graça. Conforme Mateus capítulo 1, de 18 a 23, e Evangelho de João, capítulo 1, 16 a 18. E Mateus fala como foi o nascimento de Jesus, deixando claro que o anjo falou o nome dele antes dele ser gerado, e confirmou por José. Em Lucas também, o anjo já disse: olha, o filho que vai ser gerado em você vai ser chamado Jesus, porque ele é o Santo de Deus. Então o nome já foi dado por Deus, já veio do céu esse nome para ser dado ao menino que ainda ia ser gerado. Amém? E em João 1, 16 a 18, quando Jesus se apresenta, ele diz: olha, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então só conhece Deus quem conhece o Senhor Jesus Cristo. Com essa observação, a nossa reflexão diz o seguinte: em sua vida humana, Jesus nunca atribuiu nome a Deus, por não haver outro Deus para distingui-lo por nome. Ao trazer a graça salvadora, Jesus invoca e ensina a invocar a Deus como Pai Nosso, atestando que o nome do Pai
é o que fora dado ao Filho antes de concebido para salvar e guardar, conforme a declaração que Jesus faz na oração sacerdotal, lá em João 17, de 3 em diante, quando ele diz: Pai, guarda-os no teu nome que me deste, porque quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome que me destes, e eles conheceram que eu saí de ti e que volto para ti, para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Pai, me devolve aquela glória que eu tinha contigo antes que existisse mundo. Então, deixando categórico que Jesus é antes de toda a existência. Amém? Então, ele é o próprio Deus que veio com uma palavra que se fez carne e habita no meio dos homens. A fé na salvação em nome de Jesus, que é o Todo-Poderoso, é a graça dada a Abraão, isenta de outro nome, porque Abraão, Isaac e Jacó jamais teve uma ideia de um nome para Deus. Ele chamava Deus de Deus Todo-Poderoso, e as pessoas diziam que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a glória que Deus tinha para si era repartida com as pessoas que criam nele. Então só glorifica a Deus de verdade quando diz de quem ele é Deus. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Dessa maneira é que Deus foi conhecido no mundo inteiro. Amém? Muito bem. E em sua vida humana, Jesus procurou o tempo inteiro fazer Deus conhecido como o quê? Pai nosso, nosso Pai, Pai querido, Pai santo, sempre dando a ideia de que todos que o seguem são filhos de Deus. O próprio Jesus Cristo nos ensinou que quando alguém o recebe, se torna seu filho, se torna filho de Deus. Amém? Amém? Muito bem, para hoje, o nome e pessoa de Jesus incorporam o Pai e o Filho. O nome e a pessoa de Jesus incorporam o Pai e o Filho. É como se fossem duas pessoas dentro de uma só. E Jesus deixou claro que não é como, que com ele o que aconteceu foi isso. Amém? Se encontra em João capítulo 10, versículos de 7 a 9 e de 27 a 23. João 10, 7 a 9 e pula para 27 a 33. Quem achou, diga amém. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Por isso que ele é o Salvador. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. 10, de 27 a 33. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos lá? Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que nas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia,
porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Amados, a razão pela qual Jesus Cristo foi assassinado, crucificado pelos judeus, é porque os judeus entendiam que quando alguém se diz filho de Deus, da gênese de Deus, está dizendo que é o próprio Deus, está dizendo que era uma blasfêmia, quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Não estava falando apenas de unidade de ideias, não estava falando apenas de unidade de pensamentos, não estava falando apenas de unidade de projeto, estava falando-se de unidade de pessoa. Estava falando que a pessoa do Filho encarnado era a mesma pessoa do Pai Espírito. Estava mostrando que naquele corpo e que naquele nome estavam os dois, porque Jesus humano, ele é a incorporação, tanto o nome dele quanto a pessoa dele incorpora o Pai e o Filho. Por isso que ele diz, ninguém pode arrebatá-la da minha mão, meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. E as ovelhas são minhas. Ele não diz que as ovelhas são do Pai, ele não diz que as ovelhas são de Deus, ele diz que as ovelhas são dele. Então ele estava se colocando como sendo quem? Deus, porque as ovelhas incondicionalmente pertencem a Deus. E quando diz que Jesus é herdeiro, que ele recebeu tudo do Pai, está dizendo, olha, ou Deus morreu, ou Deus entrou nele, porque eu só posso ser herdeiro de Deus, herdeiro de alguém, se esse alguém morrer, porque a coisa que Deus fez Jesus herdar foi todo o poder no céu e na terra. Então Jesus se tornou todo poderoso, e se ele é o todo poderoso, se ele tem todo o poder no céu e na terra, e só há um Deus verdadeiro, então o outro Deus deixou de existir. E a gente sabe que isso não é verdade. Eu só posso ser herdeiro se o outro ficar sem nada. Se Jesus ficou com todo o poder, o Pai ficou com qual poder? Alguém pode me responder? Quando eu recebo tudo de meu Pai ficou com o quê? Então pronto. Então meu Pai e eu somos um. Não está dizendo que Deus tirou o poder para dar para Jesus. Está dizendo que Deus é o próprio poder que está em Jesus. Deus é o próprio poderoso que está em Jesus. Deus é o próprio Espírito com toda a sua glória que está em Jesus. Porque Deus é invisível e Jesus é visível. Deus é intangível, Jesus é tangível. Deus não pode ser percebido de forma alguma. Jesus é plenamente perceptível. Então Jesus é a verdadeira expressão de Deus. Ele incorpora o Pai e o Filho Celestial, e como ser humano, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Como ser divino, ele é unigênito. Como ser humano, ele é o primogênito, porque ele se fez como nós, para ser o primeiro Filho de Deus, e nós chegamos com ele agora como filhos adotivos. Então Deus, ele está incorporado plenamente em Cristo, em todas as suas virtudes, em toda a sua glória e em toda a sua expressão. E para que a gente sinta mais essa questão do nome dele no passado nunca ter sido dado para dar uma questão de nome pessoal, para distingui-lo, nós vamos ver aqui o que aconteceu com Jacó. Em Gênesis, no capítulo 32, de 28 a 30, na nossa conclusão. Gênesis 32, de 28 a 30, e depois 1 João 5, 20. A Bíblia Sagrada inicia revelando o Espírito Criador como Deus Todo-Poderoso, sem deixar margem de identificação por nome pessoal que o defina, e firma a sua glória nos nomes das testemunhas da graça salvífica, como Jacó,
Como falamos antes, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Deus era conhecido pelas testemunhas que se relacionavam com ele. Como Jesus hoje, nós não vemos Jesus, mas Jesus é conhecido pelos que são cristãos, pequenos cristos, expressões de Cristo. Então disse: não te chamarás mais Jacó. Gênesis 32, 28 a 30. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntais pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O Deus que salva, o nome dele é o que foi dado ao Filho, Jesus. Porque as experiências dos pais da fé, a experiência dos patriarcas, não teve nenhuma oportunidade e nenhuma margem de se dar um nome a esse Deus único e todo-poderoso. Assim revelado, Deus envia a salvadora palavra que saiu da sua boca, a qual é o Verbo encarnado como Filho unigênito do Pai, que lhe deu o nome Jesus, por definir a junção divina humana de poder e graça do verdadeiro Deus, conforme está em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se você está com Jesus Cristo, você está com o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você já está sendo adorador do Deus incorporado no nome Jesus, que é a incorporação do Pai e do Filho para uma revelação familiar, de convivência familiar, que todos nós devemos ter na unidade que Deus também traz desse relacionamento. Que Deus seja com todos e que a gente saiba dizer o nome de Deus sem nenhum receio. Como é o nome de Deus? Jesus. Jesus. Deus abençoe.